Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges. Sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do site, do Instagram e da página no Facebook Deuses e Homens. E hoje vamos responder a seguinte pergunta: o que leva uma pessoa a ser religiosa? Apesar da religiosidade de cada pessoa ser um assunto pessoal e particular, há certos fatores e influências que levam a pessoa a escolherem determinada religião. Por exemplo, eu vou ilustrar para vocês entenderem. Uma pessoa que nasce nas Américas, né, ou, por exemplo, aqui no Brasil, ele tem grande chance de ser cristão. Por quê? Porque as Américas, em especial a América Latina, foi colonizada por dois países de forte influência católica, que é a Espanha e Portugal. Visto que nosso Brasil foi colonizado pelos portugueses, nós observamos uma forte influência, né, da religião cristã na colonização do nosso país. Se você observar, toda a cidade do nosso país, todos os municípios, ela foi fundada, né, baseada numa igreja. Né? A primeira coisa que uma pessoa fazia para fundar uma comunidade, uma vila, era uma igreja. Você vê que as igrejas católicas, elas estão em lugares centrais, né, da grande maioria de nossos municípios no Brasil. E isso é uma forte evidência de que a cultura católica, a cultura cristã, ela está fortemente impregnada, né, em nosso país. Os jesuítas, por exemplo, tiveram um papel fundamental na catequização dos povos aqui das Américas, né, dos países colonizados. Inclusive, eles fizeram várias missões aqui no nosso país. Né. Então, não é de admirar que o nosso país tenha uma cultura religiosa católica. É uma tradição de séculos que vem passando de pai para filho, através de várias gerações. É por isso que existem mais católicos na América Latina do que em qualquer outro lugar do mundo. Agora, se você for para outros lugares do mundo, outros países que tiveram uma colonização totalmente diferente, você já vai observar um outro cenário. Por exemplo, imagine que você nasceu na China. A China não foi colonizada por países que tinham influência cristã, ou países católicos, né, ou protestantes. A China, ela teve um tipo de colonização, um tipo de história muito diferente dos países das Américas. Lá na China, né, a cultura deles é totalmente diferente. Se você tiver a oportunidade de mudar para lá, né, e viver na China, você vai observar que naquela parte do nosso planeta, as pessoas pouco conhecem sobre o cristianismo. O cristianismo é uma parte realmente ínfima, né, da população. Poucas pessoas são cristãs ali. A maioria das pessoas, elas têm outros tipos de crenças, né? As crenças orientais, né? Outro tipo de cultura, outro tipo de festividades, outros tipos de feriados, até mesmo o calendário é diferente. Então, é praticamente um outro mundo, né? E, infelizmente, as pessoas, elas têm a mentalidade muito limitada nesse assunto. Elas não conseguem enxergar o nosso mundo assim de uma maneira mais ampla. Elas não conseguem perceber que o nosso planeta ele é enorme, né? E o mundo não se resume apenas ao nosso país, ou à nossa cidade, ou à nossa comunidade. Apesar de a maioria das pessoas viverem suas vidas, nascerem, envelhecerem e morrerem, né, numa mesma região, dificilmente eles saem assim, de um raio de 1000 quilômetros. O mundo é muito maior que isso. E o mundo tem culturas totalmente diferentes da nossa. Então, se você chegar hoje lá na China, você vai observar que a grande maioria da população, ali, a imensa maioria, ou é ateia, ou tem alguma crença tradicional chinesa, como o budismo, como o taoísmo ou o confucionismo.
Se formos, por exemplo, para uma outra parte do nosso planeta, que é o mundo árabe, nós vamos observar também que ali 90% da população vive a fé muçulmana. Então ali, dificilmente você vai achar uma pessoa, né, cristã, uma pessoa que professa o cristianismo. As pessoas ali não têm contato quase nenhum com esse tipo de crença, né, com essa cultura. Por quê? Os povos árabes, né, como a China, tiveram, né, uma colonização, né, um crescimento, uma cultura, uma história totalmente diferente, né, do mundo ocidental, aqui das Américas ou da Europa. Então nós observamos no mundo árabe ali que eles, a religião deles mais predominante é o islamismo. A maioria ali são muçulmanos, né? Aí tem as subdivisões ali, tem os sunitas, tem os xiitas, né? Mas a questão é que dificilmente você vai achar um cristão no mundo árabe. Ali as pessoas já nascem e desde criança elas são, né, orientadas, elas são ensinadas nos costumes e nas crenças do Islã. Então, dificilmente essa pessoa ela vai ser um cristão. Para essas pessoas que nascem no mundo islâmico, Jesus Cristo é uma pessoa assim, muito distante. É um nome que eles pouco ouvem lá, né? E para a grande maioria é apenas os que conhecem ou já ouviram falar. Se você perguntar para eles, eles vão falar assim, esse é um profeta aí da religião dos ocidentais, né? Ou talvez um milagreiro, ou um mito aí que eles criaram lá no Ocidente. Então, para essas pessoas, né, eles jamais vão considerar o Jesus como as pessoas que consideram, porque não foram ensinadas, né, desde criança, né, nessa cultura cristã. Assim como na China também, as pessoas lá, a ideia que eles fazem de Jesus é um profeta aí do mundo cristão ou do Ocidente, né? Então, assim como também um cristão aqui, né, no Brasil, se você chegar para ele e perguntar assim, o que você pensa, ou para você, quem é Buda? Aí, o que as pessoas vão falar, geralmente? É uma pessoa lá, um sábio lá, chinês, que as pessoas procuram seguir os ensinamentos dele. Ou, se você perguntar para um cristão aqui do Brasil, quem é Maomé para você? A maioria vai falar, Maomé é um profeta lá do islamismo, dessa religião aí islâmica, esses muçulmanos, tal. Quer dizer, é uma pessoa que para nós aqui, são pessoas que não fazem muito sentido, né? São pessoas que nós não temos a cultura, nós não temos o conhecimento, nós não vivemos naquele mundo deles ali. Então, para nós, são pessoas que têm pouca influência, né, ou fazem pouco sentido no nosso imaginário. Essa realidade existe porque as pessoas, em geral, não gostam de ser diferentes da maioria. Você já observou isso? A maioria das pessoas, elas querem ser aceitas no meio em que elas vivem. Por isso, em geral, elas seguem a religião dos seus pais, dos seus avós, né? Ou a religião que a maioria em sua comunidade segue. A possibilidade de uma pessoa que nasceu e viveu nas Américas ser cristã é enorme. Porém, um chinês dificilmente se tornaria um cristão, pois, como já disse aqui, no mundo oriental a cultura cristã é mínima, quase insignificante. A chance de um chinês se tornar cristão é a mesma de um brasileiro se tornar budista, por exemplo. Existe essa possibilidade, né? De vez em quando a gente encontra aí um ou outro gato pingado aí, né? Mas é uma chance mínima, é quase insignificante, né? É uma coisa remotíssima. Como também é remota a possibilidade de uma pessoa nascida no mundo árabe se tornar um cristão. A grande verdade é que a maioria das pessoas escolhe sua religião pelo lugar que nasce ou pelo lugar que vive. Não podemos desconsiderar também certos fatores pessoais
que podem fazer com que alguns desenvolvam sua religiosidade ou até mesmo mudem sua inclinação religiosa. Por exemplo, talvez a morte de um ente querido, um acidente pessoal, um revés financeiro, uma desilusão amorosa, uma doença, são algumas situações que podem levar, talvez, uma pessoa a buscar o conforto e o amparo de uma religião. Talvez até sendo mais assíduo em sua própria religião de origem, ou talvez até mudando de religião, dependendo da situação. O inverso também acontece. Pessoas antes religiosas, elas perdem a sua fé devido a certas mudanças dramáticas na sua vida. Todas essas variantes exemplificam bem a complexidade do ser humano. Nós temos características ímpares, temos um universo próprio e peculiar, que pode ser moldado por diversas circunstâncias, como, por exemplo, criação familiar, o ambiente em que vivemos, traumas sofridos, conflitos, tendências, influências que, de uma forma ou outra, contribuem para a construção de uma personalidade. Mas mesmo com esses fatores pessoais que podem sobrevir em uma pessoa ou outra, no geral, se for fazer um estudo geral, for fazer uma análise de números, a grande esmagadora maioria das pessoas, elas seguem a religião de seus pais, seus avós, a tradição do seu país, da sua comunidade, do meio em que ele vive. E se ele muda, é uma mudança mais sutil. Por exemplo, às vezes ele é católico, passa a ser evangélico, mas ele está, no geral, ele continua sendo um cristão. Dificilmente ele vai mudar de católico para budista, por exemplo. A porcentagem é ínfima, insignificante de pessoas que fazem essa mudança. Existe, mas é pequena. E também é ínfima a possibilidade de um muçulmano, por exemplo, se tornar um cristão. Ou vice-versa, um cristão se tornar um muçulmano. Normalmente, quando há alguma mudança, devido a alguma circunstância pessoal, ele muda, mas dentro do universo ali em que ele vive, dentro da tradição que ele foi criado. No caso, ele continua sendo, por exemplo, se é aqui no Brasil, ele muda, por exemplo, é evangélico, se torna espírita. Mesmo assim, continua sendo um cristão, porque ele segue os ensinamentos de Jesus, tem toda aquela tradição cristã. Então, no geral, a grande maioria, ela vive conforme ela foi ensinada desde a infância, conforme foi criada, o país que ela vive, a cultura, a comunidade, o ambiente em que ela vive. Portanto, a grande verdade é que você aí, que está me ouvindo, a escolha que você faz da sua religião, na realidade, não é uma escolha sua. Não é você que escolheu a sua religião. Na realidade, você é de determinada religião pelo local que você nasceu, pela cultura que você foi criado, pelo ambiente que você vive, pela tradição do seu país, da sua família, da sua comunidade. É isso que realmente determina a sua escolha de religião. No geral, é isso. Pode analisar, pode fazer um estudo das religiões pelo mundo, que você vai observar isso. O fator mais forte que determina a religião de uma pessoa é o fator geográfico. É o lugar onde você nasceu, é o lugar onde você cresceu, é a tradição da sua região, a cultura da região que você foi criado, que você viveu, que você vive, das pessoas em sua volta, do ambiente em que você foi criado. Esse é o maior fator que vai determinar qual a religião que você vai escolher. Se você nascer no Brasil, é 99% de chance que você será um cristão. Seja espírita, seja evangélico, seja católico, você vai seguir essa tradição cristã, essa cultura, porque já vem de séculos em nosso país. Se você nascer na China, 99% de chance de você ser um ateu ou seguir uma crença tradicional chinesa, seja budismo, taoísmo, confucionismo.
E se você nascer no mundo árabe, né, é 99% de chance que você vai ser um islâmico. Você vai, seja sunita, seja xiita, você vai seguir os ensinamentos do profeta Maomé. Você vai venerar um Deus chamado Alá. Dificilmente você vai sair disso aí. Essa é a grande verdade, que as pessoas, infelizmente, não conseguem enxergar. Ficam aí nesse fanatismo, nessas brigas entre religiões, a minha que acerta, cristãos contra muçulmanos, né? Os que seguem as vertentes orientais também não se misturam, né? Fica aquela coisa, um querendo mostrar que é melhor que o outro, que é o certo, né? Inclusive os cristãos e os muçulmanos, os islâmicos, né, já foram protagonistas de diversos conflitos, né, diversas guerras, né, querendo disputar quem tem o Deus correto. Né? O meu Deus é que é o correto, não, é o meu que é o correto. Né? Quer dizer, fica aí brigando para ver quem tem, né, o melhor amigo imaginário. Porque na realidade, né, todos nós sabemos que isso é uma briga, é uma disputa, é um conflito inútil, né, que matou milhões de pessoas na história da humanidade. E que no final, né, você vê que é uma coisa fútil, uma ilusão. Né, pois na realidade, todos eles, né, seja cristão, seja islâmico, né, seja budista, seja qual for a cultura, seja qual for a religião, seja qual for, né, a tradição religiosa da pessoa, como nós já vimos aqui, já analisamos muito sobre esse assunto, isso na realidade não passa de criações humanas. Né? São criações, lendas, mitos que foram sendo passados aí durante milênios e que as pessoas ficam se agarrando a isso. Né? Até, infelizmente, a grande maioria com um fanatismo muito grande, né? Um proselitismo agressivo, querendo converter as pessoas. Né? E líderes espirituais ficam aproveitando da carência das pessoas. Às vezes a pessoa está meio abalada, né? Está numa situação assim, de perda de um ente querido, às vezes sofreu algum trauma, né? Está vulnerável. Aí chega um líder religioso, né, desses bem agressivos, e pega essa pessoa, né, consegue seduzir essa pessoa, né, com aquele papinho, não, você é especial, Deus tem um plano para você, você vai ter uma vida melhor hoje, vai para o paraíso, vai para o céu, né, seja qual for a recompensa. E a pessoa se agarra a isso com todas as forças, né, e não admite a possibilidade de estar errado. Como disse o grande filósofo, o ser humano mais perigoso é aquele que não admite a possibilidade de estar errado. Imagine quanto que a humanidade já não estaria mais evoluída se os humanos parassem, né, de ficar nessa disputinha sem sentido aí, né, para ver qual que é o melhor, qual que é o Deus melhor, qual que é o amigo imaginário correto, né, qual que é o mais poderoso. Né? Imagine se a humanidade deixasse isso de lado e realmente se concentrasse nos assuntos que são realmente importantes. Né? Imagina o quanto nós já não estaríamos evoluídos se parássemos com essas disputas religiosas sem sentido, né? Que no fim são baseadas em meras ilusões. Né? Bom, esse era o assunto que nós iremos analisar hoje. Né? Se você chegou até aqui, porque gostou do vídeo. Então, não esqueça de dar um joinha aí no nosso vídeo, viu? Estoura esse like aí para nós. Né? Se inscreve em nosso canal. Comente, compartilhe com seus contatos. E não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Porque toda semana a gente vai trazer um vídeo novo para você. Se você acionar o sininho de notificações aí, assim que a gente subir o vídeo, você será notificado, ok? E se você desejar adquirir o meu livro, né, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, como sempre deixo, os links aonde você pode adquirir o meu livro. Né? Os maiores sites de venda de livro, o meu livro está lá. Né? Tem a Livraria Cultura, Saraiva, Amazon, né? Submarino, e também no meu próprio site. Você pode comprar o livro diretamente no meu site. Ok?
Bom, no mais, eu desejo uma boa semana a todos e até o nosso próximo vídeo.